Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fast Talks. Eu sou o Eduardo Maroc, Head de Fundos e Previdência Privada aqui na FAS. Hoje a gente vai tratar de um tema muito pertinente, muito relevante para qualquer empresário, qualquer empresa, que é a confiança em colapso. O que acontece quando a sua empresa vira alvo e tudo vaza? Para isso, temos o prazer de conversar com o Daniel Niero, que é um amigo meu, inclusive de longa data, mais de 10 anos já de amizade, que é fundador da El Canary Privacy and Ethics, uma consultoria especializada em segurança da informação e privacidade. Daniel tem mais de 20 anos de experiência nesse mercado, na área de cibersegurança, com passagens como CISO em diversas empresas, além de ter liderado mais de 200 projetos para organizações privadas e governamentais, incluindo as Forças Armadas. Daniel também é professor há mais de 15 anos, criador da ECSO, El Canary Certified Security Officer, e é um dos maiores especialistas do Brasil quando o assunto é segurança digital. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Eduardo. Bom estar aqui com vocês. Prazer em falar sobre esse assunto que a gente já está trabalhando há muito tempo nele e tem muita coisa para falar, e a gente até fala que falta tempo para poder falar tudo, né? A gente vai tentar resumir aqui para todo mundo que a gente consegue. Boa. Rodrigo Borges me acompanhando como sempre. Animado hoje também, Rodrigo? Sem dúvida, um assunto pertinente, um assunto que é uma necessidade esclarecer cada vez mais e mostrar a importância, né, para as pessoas físicas e as empresas, né, de como se cuidar nesse mundo que não tem como fugir do que acontece aí nas redes e na internet como um todo. Bom, com o crescimento das ameaças cibernéticas, muitos estão começando a perceber que não basta mais ter uma cultura de segurança superficial nas empresas. Estamos vivendo um momento de extrema vulnerabilidade, onde vazamentos de dados não afetam apenas a reputação, mas também podem destruir uma empresa. A confiança é o maior ativo de qualquer organização, mas ela está em risco a cada novo ataque. No episódio de hoje, vamos entender o impacto de um ataque cibernético bem sucedido e como ele pode colocar a empresa no olho do furacão. Bom, para a gente abrir aqui, Dani, eu queria entender, antes um pouco de entrar de fato no assunto, um pouco da tua trajetória, que tem muita história e é difícil até de resumir, mas queria saber como que tu começou. Foi uma carreira bastante bem cedo, né? Enfim, até num tempo completamente diferente do que a gente vive hoje. E eu queria saber da tua parte como é que surgiu o Canary, como é que, na verdade, o Daniel caiu nesse mercado. Queria entender um pouco da tua história. Cara, legal. Eu sou da época que a internet, que a gente fala que a internet era romântica, né? A gente tinha um site ali, foi início de 2000, coisa assim, e não tinha os riscos que existem hoje, até porque eles não eram nem aplicáveis, né? Hoje a gente tem coisas muito avançadas. Naquela época, cara, a gente tinha que estudar, lendo livros. Se o livro tivesse errado, tu sabia que estava errado, tu avisava alguém, li o livro, isso aqui tá errado, né? E era uma coisa muito artesanal. Então, você dependia de muita gente estudando aquele conteúdo, então era muito nichado aquele negócio. Então, eu peguei a época analógica, que a gente pode dizer analógica do digital, né? Então, eu peguei aí, comecei com 21 anos, 20 anos de idade, a começar com tecnologia em si, ganhei meu primeiro computador lá pelos 14, 15 anos de idade. E como eu não podia sair de casa, né? Morava num bairro, a gente pode dizer lá no Rio de Janeiro, um pouco perigoso. Então, eu acabava a ficar ali restrito a ter que, né, virar o melhor amigo daquela máquina. Então, a gente se reunia com o pessoal do prédio e tudo mais, a ponto de estudar aquilo. Só que chegou um momento que a gente, mesmo sendo mais novo, a gente ainda era mais avançado do que muita gente. Só que ao longo do tempo isso virou uma profissão, né? Então a gente foi aprimorando ao longo do tempo e eu peguei, cara, toda essa história de internet. Na época não tinha streaming, a gente baixava com conexão de escada, a gente, cara, escovava a máquina de todo tipo, né? Tinha um dia que a gente dava manutenção no computador, que era abrir o computador, limpar a memória e tudo mais. Então eu peguei todo esse trajeto assim, né, que hoje eu vejo como as coisas mudaram. E mesmo com uma certa experiência no assunto, as coisas ainda continuam sendo novas pra gente. Porque essa molecada que tá saindo agora no mercado já tá saindo com tudo pronto. É IA fazendo ataque, é ferramenta pronta. Antigamente a gente está com o comando na mão. Alguém hoje criou um sistema que você aperta 2 botões, bota um número, um IP, e o ataque acontece. Então, assim, até onde o conhecimento que a gente tinha, ele não é mais válido, ou até onde o conhecimento que a gente tinha é a única coisa que segura, né, a galera old school hoje no mercado como sendo os caras que ainda resolvem o problema, né? Aquela velha dos filmes, né? Aquele cara antigaço que entra até no Top Gun. Você pega o Tom Cruise lá, quase aposentado, ele vem pra dar aula pra molecada, né? Não que eu queira me botar nessa posição, mas a gente vê que hoje tem aquela distância entre a geração nova e a geração antiga. Mas eu peguei tudo isso aí. Mas ainda é interessante que esse é um setor, como lida com tecnologia, informação, a velocidade tomou uma proporção absurda, né?
também é engraçado que às vezes a gente aprende com os mais novos, né? Acho que dá também... Muito. Acho que esse é um setor, e acho que também tem um pouco a ver com qualquer tipo de assunto tecnológico, que os pais também têm, acho que, aprendido pela primeira vez, talvez mais com os filhos, do que necessariamente eles têm passado esse conhecimento, porque eles já nascem integrados nesse sistema, digamos assim, né? Mas eu queria que tu elencasse, assim, hoje, dado toda essa, assim, enfim, as possibilidades que podem afetar uma empresa negativamente, enfim, e indo bem do básico, assim, quais são os maiores riscos que tu elencaria, que muitas empresas acabam até não dando a devida prioridade para isso, ainda hoje. Isso vale para todas, das menores, talvez as menores e médias mais do que as maiores, mas, enfim, quais os principais erros assim, que tu enxerga na segurança da informação que muitas acabam evitando e depois tem que correr atrás do prejuízo, talvez no meio do caminho? Cara, poderia ter várias respostas para isso, mas acho que se a gente pegar assim, em comum entre todas elas, seria o desconhecimento sobre a necessidade de investir nesse assunto. Durante muito tempo, e até hoje continua, a segurança ela continua sendo parte da área de IT. Sempre cuidaram, né, como a gente comentou. Segurança embaixo de IT, é controle de acesso, dá permissionamento, IT. E não. Segurança tem que ser uma área separada, que a gente brinca, né? Alpinista e limpador de janela são coisas diferentes, né? E quando a gente traz isso para o mundo real aqui, a gente vê que as empresas também passam por uma dificuldade, porque tudo hoje está digital, tudo hoje é tecnológico. Governança de informação, armazenamento de dados, é tudo cloud. E as empresas elas são obrigadas a se adequar nesse mundo digital, só que elas simplesmente acham que uma área de IT resolve. Então, elas não terem esse conhecimento sobre o que pode acontecer indo para a nuvem, né, contratando pessoas que, de uma forma não adequada ali, isso pode trazer um dano muito grande para a empresa. Hoje, 80%, vamos colocar um número, uma linha de corte, mais de 80% dos vazamentos eles acontecem por causa de insider. Uhum. Ninguém vaza, a gente fica preocupado com hacker, com ransomware, com um monte de coisa. Isso aí é extremamente comum. Mas grande parte dos problemas estão dentro de casa hoje. E as empresas elas não têm a menor noção de que isso está acontecendo. Ah, tu diz até mesmo intencional ou na maior parte por desconhecimento de... Não intencional. É aquele pessoal que fala assim, cara, estou saindo da empresa, vou tirar o backup do meu Outlook. Sim. Isso é vazamento. Ponto. Porque existem 3 tipos de vazamento. Existe o vazamento interno, que é quando uma informação lá vaza dentro da estrutura hierárquica da empresa. Uma informação que deveria ser do CIO vai parar lá no estagiário, ou, sei lá, um analista. Isso é um vazamento interno. Não saiu da organização, mas foi um vazamento interno. Sim. Existe o vazamento externo, que é quando alguém compartilha uma informação, né, por exemplo, da FAS, com um arroba externo. Ah, mas eu sei quem que é o destinatário. Não importa, é um vazamento externo. Mas você sabe que é o destinatário. Existe o vazamento público, que é quando você não tem noção sobre quem está tendo acesso às suas informações. Então, alguém entrou, pegou uma pasta, compartilhou e alguém copiou essa pasta e levou para um site público que está lá. Isso é terrível, né? Isso Porque é para controlar isso, tentar depois rastrear... Não, você perde o controle. Sim. Porque sempre tem alguém que vai dizer, não, mas eu apaguei os seus dados. Imagina que seja um ataque, né? Se você pagar o resgate, você pagar tanto, eu apago. Você acha que vai pagar? Não, ele fala assim, eu só não vou usar. O que você está pagando é para ele não usar o dado de novo. Mas, até que ele mude de ideia. Mas tá na internet, você não sabe quantas pessoas tiraram cópia. E isso acontece frequentemente. Só que algumas coisas vêm à tona quando o impacto é grande. Mas isso acontece todo dia. Todo dia, e está acontecendo em todas as empresas agora, de forma não intencional, inclusive. É o famoso, qual o problema de compartilhar? Né? Ou seja, eu vou compartilhar um link do Google. Aí você não tá com preguiça de botar o nome das pessoas, você bota quem, né, possuir o link pode acessar isso aqui. Ali que a informação vaza. E Daniel, dentro dessa lógica, assim, é muito interessante entender dentro da empresa, quando a gente fala de governança, enfim, toda a tua experiência, a tua trajetória, da onde que veio as demandas por necessidade de correções? Veio do estagiário que começou a entender tecnologia e vazou, começou a perceber vazamento, foi da diretoria, foi da alta gestão, enfim. Como é que está a atuação quando se fala de governança em escala, que você entendeu que nesse nicho, né, neste nível, tem mais entendimento da necessidade de cuidar ou dar atenção a isso? Tá, a maioria das demandas elas vêm quando alguém tem um incidente em si. Né? Quando a gente entende que, tipo, existem incidentes que você olha e fala assim, ok, vou resolver isso aqui. Ou você vai lá e, sei lá, dá uma advertência, ou você gera um desligamento ou coisa assim, você acha que é isolado. Mas quando isso sobe para um nível, né, de decisão, que o pessoal fala assim, não, mas peraí, se isso aconteceu com essa pessoa, com este indivíduo, ele começa a calcular o que pode acontecer se todo mundo fizer a mesma coisa. Aí ele consegue vislumbrar, né,
os riscos que ele pode estar correndo se ele não tomar uma ação em relação a isso. Aí vem a demanda por, peraí, será que eu estou confiando na equipe que está aqui? Porque às vezes tem coisas que são muito básicas que acontecem que a equipe, né, de gestão não sabe o que está acontecendo. É igual às vezes o presidente saber o que ocorre numa viatura às 3 da manhã lá num bairro do interior do não sei o quê. Cara, o presidente não vai saber. Isso acontece dentro da empresa também. Então existe sim uma lacuna gigantesca, um gap gigantesco entre os incidentes que estão lá embaixo, a percepção que o pessoal sabe que acontece, mas o famoso, isso aqui é todo dia, né? Mas essa demanda ela vem sempre depois de que isso bate lá em cima, o pessoal começa a entender, peraí, se isso se replicar. Mas quando há a perda de confiança na equipe que está lá embaixo, aí isso vira uma pauta importante. E a gente, voltando nesse assunto de tamanho às vezes, de empresas, né, que eu acho que assim como a gente vai crescendo, os problemas vão tomando proporções muito maiores, naturalmente vai se investindo nisso e mudando um pouco. E acho que deu o estigma, né, de sair um pouco de considerar não um custo, e sim mais até um investimento necessário como parte, enfim, do sistema, enfim, do setor que essa empresa atua. Mas tu sente que, de fato, as pequenas e médias, elas subestimam mais, eventualmente, a segurança da informação num mundo cada vez mais digital, ou não necessariamente? Sim. Já pegou empresas, talvez, que, enfim, grandes, assim, que... Eu já peguei empresas de todos os tipos. Aquela pequena neurótica, aquela pequena que acha que não vai ser invadido porque o negócio dela não é importante, né? Mas isso vai muito da cabeça de quem conduz a empresa, quem cria a cultura, e isso a gente sabe que isso vem, né, dos founders, da diretoria que vem para criar a cultura. E muitas vezes de como essa empresa provavelmente vai chegar e permanecer no mercado, muitas vezes, né? Porque quanto mais tu tem uma visão antecipada e madura e, enfim, leve como seriedade, provavelmente com o futuro tu vai conseguir se manter. Exato. Por conta disso. Só que as empresas... Só qual é o problema, né? É muito fácil a gente chegar aqui e dizer, não, se você resolveria se as pessoas tivessem consciência. Segurança custa grana. Você tem que ter uma equipe, como eu disse. Imagina tu ter uma equipe de TI e dizer, olha, o assunto de security não pode ficar embaixo de IT. E tem que ter uma equipe separada para isso? Olha, deveria. Então significa que é mais investimento em mais pessoal? Sim. Bom, mas o cara fala, cara, não tenho grana. Então, as empresas menores, elas têm realmente um problema de caixa para contratar uma equipe ou um profissional específico com esse histórico para poder liderar a segurança. Então, elas acabam assumindo risco muitas vezes por falta de justificativa. Não tem budget, né? Porque profissionais estão caros. Tá difícil de encontrar e tá caro no mercado. Mas elas acabam assumindo esse risco porque não tem gente. E as que têm, de fato, uma preocupação com isso, elas acabam ali, cara, dentro do que elas podem, comprando um software. Porque muitas vezes você fala assim, não tenho gente para liderar, mas eu posso comprar um software que faça isso. Que possa compensar, ou seja, reduzir o risco ali, né? Mitigar o risco. Mas isso também passa a ser um problema porque... O problema que eu quero dizer, o problema ele não morre aí, porque as empresas pequenas são as responsáveis por prestar serviços para as empresas maiores. A gente chama isso de ataque ao supply chain, a cadeia de suprimentos ali. Porque por que alguém vai fazer um ataque coordenado numa empresa que investe milhões em segurança? Vamos pegar um Apple, Alibaba, Santander, bancos em geral que seja. Se eu posso atacar um provedor de serviços que tem acesso, né, que presta serviço de administração de alguma coisa lá dentro. E aí que o ataque à cadeia, ela acontece. Sim, porque em teoria, provavelmente enfim, quem está prestando serviço tem uma abertura dentro do sistema, só que ele é mais frágil e tu consegue entrar nele para entrar no sistema que é mais robusto. Assim. Inclusive, esse é um tema muito subestimado entre empresas grandes, e as empresas pequenas não fazem isso porque elas também não têm budget para isso. É a parte de gestão de segurança em terceiros, né? Que é Third Party Risk Management, que envolve você enviar questionários de compliance para todos os seus fornecedores, com um convitezinho dizendo, você está participando do programa de conformidade de terceiros, entra aqui para preencher. Ele entra, você tem uma política de segurança? Ele fala, não. Você tem, sei lá, um DPO para a parte de LGPD? Não. E aquilo gera no final, de forma automatizada, quando se tem, um nível de risco. Aí você fala assim, mas eu tenho um fornecedor que esse fornecedor é importante para a minha cadeia de suprimento. Vamos pegar, por exemplo, uma construtora. Por incrível que pareça, a gente tem que olhar e falar assim, cara, tu depende de uma empresa que vende insumo, sei lá, cimento, terra. A empresa que te vende terra para uma construção multimilionária que você está construindo, e se ela falir amanhã? E se eles forem invadidos amanhã e dizer, eu não posso te fornecer notas fiscais ou te vender terra porque eu tô fora. Porque eu peguei um ransomware dentro de casa. Então você está dependendo desse cara. Então, ou seja, qual é o teu backup? Você não pode ter pelo menos 2. Então, a gestão de terceiro te traz justamente isso. E a gestão de terceiro ela acaba pegando todo mundo. Só que tem empresas que tem, cara, 1.000 fornecedores, 2.000 fornecedores. Como é que o pessoal faz isso hoje? Acredite ou não, Excel.
pessoa manda um Excel para você preencher no Excel. Porque a pessoa que deve receber esse Excel deve sofrer. Porque, cara, me diga que você está importando isso em algum lugar que vai te gerar um gráfico. Sim. Porque não tem condição de você olhar item por item e saber quem está fazendo o que ou não. Mas isso é uma responsabilidade sua. Entendeu? Literalmente, os teus fornecedores são parte do time da sua empresa. Então, você não diz que sua empresa é boa enquanto seu fornecedor é ruim. Se o seu fornecedor é ruim, sua empresa também provavelmente está prestando um serviço ruim. Olha que curioso, quando o Daniel fala isso, a gente tem que parar e avaliar, né? Então, não é só um olhar para dentro da empresa, né? Então, tem que olhar para toda a cadeia, literalmente. Os stakeholders como um todo, como pessoa física, mas todos os parceiros de uma forma bem efetiva, para entender aonde pode ter um vazamento, enfim, ou um acesso de uma forma muito invisível, muitas vezes, porque, obviamente, para entrar acaba sendo invisível, mas por uma questão de compliance, por uma questão de uma due diligence mal feita ou algo que não fez o papel que deveria ser, acaba expondo uma empresa inteira, né? E aí eu fico mais curioso para entender essa questão da alta gestão, da alta governança, porque aí por experiência própria, muitas vezes se identificava fragilidades. Eu vejo hoje os conselhos cada vez mais maduros, buscando entendimento disso, né? Dentro das empresas que você passou e dentro do mercado, assim, como é que você vê esse amadurecimento dos conselhos e da alta gestão como um todo, os diretores, para conseguir entrar nesse tema, destrinchar ele, conseguir colocar ele em prática? E assim, só para complementar, até em relação a isso, o quanto que tu sente também que esses diretores têm ficado menos rígidos também, e ouvido mais, sendo mais humildes, de dar liberdade de alguém chegar, em teoria, tá fazendo uma cogestão do negócio, né? Tu sente que isso tem mudado também, de ter menos restrição, ou continua variando muito de empresa a empresa, assim? Então, não tem condição de você dizer que tem uma maioria que faz ou não. Porque, obviamente, você não tem condição de ter uma visão sobre todas as empresas. Mas se a gente fosse pegar uma média, hoje é mais comum que a alta gestão esteja se engajando no assunto de cyber, mas por uma demanda específica, de LGPD, por exemplo. Eu estava comentando que 80% de todo o dinheiro investido em segurança hoje, ele vem demandado por compliance. A gente falava na época, putz, mas a gente não é valorizado, a gente tem aquelas coisas lá, porque alguém vai ter que valorizar não sei o quê, porque a gente tá aqui, salvando um monte de coisa e ninguém sabe, porque a segurança é um trabalho muito invisível. E eu falava, cara, a segurança um dia ela só vai virar mainstream quando isso virar lei. Só que ninguém veio dizendo, você deve ter segurança da informação. Salvo ambientes regulados, como o Banco Central, né, 2554 e tudo mais. Mas pro mercado em geral, isso veio através de leis de privacidade. Então as leis de privacidade vieram que a privacidade, ela é um fim. Só que o pessoal entendeu que para ter privacidade, você precisa ter um meio, que é a segurança. Então a gente meio que foi fomentado por tabela. Então entrou aquela busca gigante de eu preciso estar em conformidade com a LGPD, mas para isso eu preciso montar um DPO, um gerente de segurança, um analista, e aí isso passou a engajar, porque agora o que o pessoal tem? Você pode até não ter que explicar para um diretor o que é uma vulnerabilidade num banco de dados, porque ele não está interessado, mas fala para ele que ele está infringindo uma lei. Aí é muito claro para ele. Sim. Então tudo virou, desculpa, cara, mas tem isso para fazer, não tô entendendo, lei. Ah, tá, beleza. É bem mais tangível na prática, né? É bem mais mais tangível. Da consequência, enfim. Exatamente. Então isso exigiu também uma maturidade muito maior de se conectar a equipe técnica com a equipe de gestão. E aí a gente teve uma inundação da área de segurança por advogados, porque meio que juntou. Então a galera de legal agora tá muito caindo para a área de segurança, não para se virar um especialista em segurança, mas para poder entender e dar, né, direcionamento na parte de legal. Porque vou te dar um exemplo, né? Você comentou sobre a parte da cadeia ali né? Você fez um comentário em relação à parte da cadeia de suprimento, que eu tenho que olhar toda a parte em volta. Teve um caso que aconteceu, que teve um cliente, né? A gente recebeu uma notificação de um fornecedor dele, que ele dava suporte por SAP. Esse cliente tinha SAP, e aí ele recentemente recebeu um comunicado de um parceiro que dava suporte a SAP, e falou, tivemos um ataque de ransomware na empresa, vai fazer 4 dias. Falei, se eles demoraram 4 dias para avisar a gente que eles estavam com um ataque de ransomware, sendo que eles têm conexões, cara, abertas, ligadas diretamente dentro do ambiente para dar suporte. Ou seja, tem uma conexão da sua rede com a nossa, e você sofreu ataque de ransomware, você me demorou 4 dias, como é que eu vou? Isso não é mais security, é legal, porque eu vou ter que acionar um contrato. Pergunta, se o contrato tá bom ou não tá? Então você tá aqui comprando SAP, gastando milhões por ano, para um cara te fornecer um serviço que ele não tem antivírus. Então, beleza, quem é responsável por poder verificar isso? Então são coisas que a gente entra
Que às vezes a gente bota a mão na cabeça e fala assim, cara, tem muita coisa pra ajustar aqui no porão, entende? Uhum. Mas aí a gente tem que reportar pra quem? Justamente pra diretoria, pra dizer, ó, teu problema aqui é muito maior, né, do que uma falta de antivírus, é um problema de processo. E no linha com isso de como, assim, até queria te perguntar se tu sente também que os hackers, eu não sei se tem uma, na verdade, cracker em teoria enfim, uma pessoa mal intencionada que queira mexer no teu sistema, talvez, e o hacker, na verdade, tá mais, talvez até protegendo o negócio nesse sentido de... Dizemos que um cracker, ele é um hacker com má intenção. Sim. Ele tem um objetivo exclusivo, específico, de causar dano, né, ao alvo ali. Ele pode não fazer, ele tem opção de não fazer, mas ele escolhe cometer um crime. Uhum. Ele faz isso por várias motivações. Pode ser uma motivação política, uma motivação de ego puro. Pode ser um garoto novo que tá fazendo testes, porque ele tá aprendendo na faculdade, tá super motivado. Talvez nem sabe exatamente o que tá fazendo, às Ele nem vezes. sabe o que tá fazendo, mas ele, cara... Tipo, eu poderia fazer mais coisas, mas eu vou dar uma pichada no site só pra dizer que eu estou aqui. Uhum. Porque isso é igual pichador de muro, cara. E essa galera, é sério, por que o cara pichou lá em cima? Como é que o cara pichou lá? Realmente ele fez isso pra mostrar aos outros caras Que ele conseguiu chegar pichou lá, em cima. sim. Só que, obviamente, isso vem, essa pichação, né, essas coisas digitais, elas vêm por uma questão cultural. Uhum. Isso surgiu lá na época do MIT. Na verdade, se você parar pra ver a história do hacking, ele surgiu com a galera, que era a galera de engenharia, que fazia trollagem na faculdade com outros caras. Do nada, os caras chegavam e tinha uma vaca de plástico no meio do campus. E essas coisinhas ficaram assim. A galera de tecnologia começou, putz, como é que eu posso trollar as pessoas também? Vou criar um programinha que abre a gaveta do CD-ROM. Então isso, só que tu entende que ali é pólvora, tecnologia é pólvora. Sim, É diferente do cara ter que fazer uma coisa manual, física, pra trollar alguém na faculdade. sim. Quando o pessoal viu o poder que eles tinham de poder trollar as pessoas remotamente, isso virou uma cultura. Então a cultura hacking, ela vem daí. Só que existe, inclusive, até uma ordem dentro dessa cultura. Quando um cara entra dentro do ambiente, aí tem os white hats, tem os black hats, né? Ele entra dentro de um sistema, ele avisa pro administrador. Olha, sei lá, vocês têm aí um programa de bug bounty, que é a recompensa. Eu encontrei uma vulnerabilidade no seu ambiente, Uhum. você quer me pagar alguma coisa? O cara fala assim, não vou pagar nada e eu vou corrigir a vulnerabilidade. Ele vai lá e fala assim, ok, então eu vou publicar essa vulnerabilidade num ambiente aberto, que aí eu não me responsabilizo por quem pegar. Uhum. Então existe essa cultura de avisar ao administrador e dar um tempo para ele resolver. Mesmo que ele não tenha contratado você para fazer esse teste, o cara tá estudando, cara. Ele encontra uma vulnerabilidade no site da FAS, por exemplo, não que exista, tá? Pelo amor de Deus. E aí ele avisa o administrador, cara, você tem aí, sei lá, 5 dias para corrigir isso aí, senão eu vou expor você. Sim. Porque, pô, eu tô aqui estudando para aprender a usar a tecnologia, para salvar pessoas, utilizar em prol da sociedade. Você tá aí sendo irresponsável, então existe essa autocorreção do processo. Uhum. Tudo isso faz parte da cultura. E, Maroc, olha só que curioso, né? Quando a gente fala disso, a questão específica da forma de pensar, né? Normalmente a gente sempre tem uma ilusão que quem vai fazer isso é por um viés financeiro, Uhum. mas não, né? Tá claro que pode ser por vários, pode ser por ego, pode ser por uma questão de afinidade ou, Sim. né, a pessoa tem esse conhecimento, foi mal atendido por aquela empresa e acaba fazendo algo contra. Então, assim, não necessariamente é por dinheiro, né? Tem várias outras variáveis, dizendo redundante, mas principalmente com essa comparação que você fez, né? Quem tá pichando, quer se mostrar, quer deixar visto, deixar sua marca, que foi possível, que foi capaz, né? Então tem outras coisas intrínsecas aí que acaba gerando até, quem sabe, um mundo de acessos ou até de oportunidades de coisas que a gente fica mais limitante ao dinheiro. Uhum. A pessoa vai fazer algo, vai fazer um crime para ter uma recompensa financeira, mas não necessariamente. Então o leque é muito maior. Exato. É isso? Exato. E, inclusive, isso é uma área de negócio. Existem programas que a gente chama de bug bounty, que, por exemplo, empresas grandes têm. Sim. Então, se você entrar no próprio site da Apple, por exemplo, ela tem um programa de bug bounty dela que é, ela deixa aberto. Quem encontrar uma vulnerabilidade no sistema do iOS, Mac, não sei o que, ela coloca categorizado. Então, por exemplo, a gente tem um sistema que seria o lock do iPhone, que ele entra em modo de proteção completa. Como se ele isolasse seu telefone e, tipo, ele tá completamente... Ninguém acessa. Inutilizável, mais. quase inutilizável. Quem conseguir violar esse modo ganha $2 milhões. Isso é um preço de tabela que tá lá no site. Então todo mundo quer violar isso aí. Então é um processo de recompensa. É um desafio. É um desafio. As empresas, então, elas profissionalizam isso, porque muita gente quer acessar as empresas. Aí ele fala, não, peraí.
cara pega e manda um e-mail pra mim dizendo que encontrou uma vulnerabilidade e fica aberto de eu dar um dinheiro pra ele, e se eu der $100 ou $50, ele vai ficar bravo comigo? Aí os caras padronizam o negócio. Uhum. E aí, obviamente, coloca um valor lá em cima pra quê? Pra que isso seja testado por caras profissionais. Sim. Porque qual é o problema do bug bounty? Tem muita gente que não tá empregada, tá estudando tecnologia, tá estudando e segurança em si, mas é uma galera que é nova. O que eles estão encontrando não é tão relevante. Então, como fazer com que os caras mais, né, mais, sim, experientes do mundo possam testar meu sistema sem eu ter que contratá-lo diretamente? Sim. É assim, ó, beleza, eu tenho 12 milhões de bounty pra você. Se você encontrar, eu te pago. Não, e dá É. um direcionamento, E dá um né? direcionamento. É quase um processo seletivo sem a pessoa perceber ou necessariamente isso. querer Exato. estar naquele processo seletivo, né? É. E aí também existe todo um rol da fama entre esses caras que a gente chama de ethical hacking, né? Que é quando eles encontram uma vulnerabilidade, eles querem ser citados pela empresa, de que a empresa resolveu aquele problema por causa do Rodrigo que encontrou. Uhum. E aí eles querem entrar no hall da fama dessas empresas, porque existem as listas públicas. Então quando você puxa o currículo do cara, que vem de serviços de teste, ele fala assim, cara, eu tô no hall da fama de tais. Então é como se fosse um ranking mesmo. Uhum. Né, de... Eu já ouvi falar faz algum tempo e posso estar misturando já. Aham. Mas existem até alguns. Na Rússia, por exemplo, tem alguns fóruns que eles vão lá, uma galera vai lá que é muito boa, gurizada nerd, enfim, e eles são meio cooptados assim, pelo governo pra justamente trabalhar e. Isso, eles nem aparecem mais depois, somem lá porque, enfim, vira um espião ali. Não sei até que Sim. ponto isso aí é verdade, enfim, mas imagino que tenha um certo interesse governamental, porque também Não, tem. é poder da informação, no final das Existem contas, né? eventos que a gente chama de CTF, né? Que é Capture the Flag. Você monta um ambiente fictício, Uhum. existente real, mas é um ambiente fictício, e você coloca desafios. Então as pessoas podem se inscrever, elas levam os próprios notebooks, as próprias ferramentas de ataque, e elas têm um painel que fica pipocando com o nome dos participantes. Conforme eles vão desenvolvendo esses desafios de decriptografar a senha de alguma coisa, pegar, converter isso para hexadecimal, eles vão ganhando pontos. E aí eles fazem isso no Brasil, com vários CTFs. Uhum. O mundo inteiro faz isso, e às vezes você vai pra final um evento em Las Vegas chamado Black Hat. Aí os caras fazem um CTF gigantesco com os caras do mundo inteiro, sabe? E o Brasil, cara... Bem sempre tranquilo, mandou bem muito, tranquilo bem de... tranquilo. É bem só tranquilo. a galera de ethical hacking. Então, eles são contratados pelas empresas. Então, você fala, onde é que chega ao ponto de maturidade de uma empresa, né? Em a parte de segurança em si. É contratar o que a gente chama de Blue Team e Red Team. O Red Team ataca, o Blue Team defende. Só que são caras internos, atacando a própria empresa, todos os dias. E aí o objetivo é que o Red Team consiga atacar sem que o Blue Team perceba. O Blue Team ele tem que investir em segurança para poder detectar eventos que o Red Team tá fazendo e eventos externos. Mas os caras ficam se comunicando. Cara, fiz tal coisa aí, pipocou no painel, ele não, perdeu. E aí são essas equipes que fazem isso. E um ponto que até na tua linha cronológica muita coisa mudou, a informação, novamente reforçando, tomou uma proporção muito forte na velocidade das coisas, e acho que cada vez também tá mais difícil atualizar e não ficar meio que pra trás, né? E tu tem uma rotina de empresário, tem que gerar o time cada vez mais também, tá crescendo o time, enfim, na empresa. Como é que, na prática, daí olhando até do teu ponto de vista, como se atualizar, assim? Porque são infinitas possibilidades, tem muita gente entrando, tem muita coisa pra pensar e que às vezes é meio intangível, assim, meio subjetivo. Cara, isso foi minha reclamação dessa semana. Eu virei pra pessoa e falei assim, cara, não dá pra fazer tudo. Só que, obviamente, quando você assume um negócio, tu tem outras preocupações pra se ter. Exato. Você tem que aprender a delegar essas coisas pra uma equipe que você fala assim, cara, esse cara fazer um trabalho que eu gostaria de fazer, o que eu, né, que eu faria igual ou melhor do que eu. Né? Não posso achar que eu sou o melhor do mundo, porque eu, de fato, Sim. não sou. Então, assim, mas contratar pessoas que você confia que vão fazer. Só que hoje eu faço questão de estar na operação do dia a dia, porque são desafios gerais. Porque o que o Caralho faz? Nós somos uma equipe de segurança que atua em vários clientes diferentes. Então eu sei o que está acontecendo em construtoras, em indústria, eu sei tudo. E a gente muda de assunto a cada 5 minutos. Uhum. Então eu sei o que está acontecendo em cada uma, ou seja, coisas que você faz numa empresa, como é que eu adapto isso para o mercado financeiro? Aí a gente vai para uma empresa financeira e faz aquilo. A gente tem uma visão geral de tudo. Então o nosso, como é que a gente pode dizer, o nosso discurso, ele é muito atualizado. Então eu faço questão de estar na operação, dentro do possível, para saber o que está acontecendo. Por quê? Porque eu trabalho com produto. Né? O que eu fiz foi justamente pegar a segurança e produtizar num nível de serviço que fosse escalável. Então, se eu não entendo como que aquilo é feito e não entendo a experiência do cliente, eu não consigo melhorar aquilo. Então, a forma que eu me atualizo é estar dentro das reuniões com os clientes, também dentro do possível,
né? Pra saber o que tá acontecendo e, cara, semanalmente tá focando em melhorar produto. Ô Daniel, se a gente for fazer uma avaliação entre empresas brasileiras e fora do Brasil, não necessariamente concentrar Estados Unidos, né? Como é que tá o nível, assim, desse entendimento, dessa proteção? A gente já tem aqui uma maturidade que, ok, temos que cuidar. Lá fora também tem? É maior, é menor? Não, lá fora é muito maior do que aqui. Até porque, assim, em países que tem muito investimento, tem muito dinheiro, tem muita regulamentação, né? Eles já estão num nível de se preocupar com detalhes que o brasileiro ainda aqui nem pensou. Então, quais são as empresas que são maduras aqui? Geralmente empresas que têm contato, têm subsidiária fora, que ela fala, putz, eu vou ter que sair e vou para Califórnia. Aqui é LGPD, lá é a CCPA, que é o Privacy Act da Califórnia. Então, isso acaba trazendo uma visão para, tipo assim, cara, meu problema é muito maior do que eu imaginava. Aí ela passa a tornar aquilo um tema e passa a ter que investir naquilo. Agora, aqui, comparado ao resto do mundo, cara, que é muito imaturo em relação à parte de security. Sendo que, por outro lado, os melhores profissionais sobre experiência acabam ficando aqui, porque é onde você forma bons profissionais, é num ambiente ruim. Né? Então, os caras, os hackers, os caras que fazem CTFs mais conhecidos, os brasileiros estão entre o ranking dos melhores. Porque aqui é terreno, aqui é porão na cara. Aqui o pessoal aprende a fazer trabalho bom com ferramenta ruim. Aí imagina quando você pega esses caras e botam lá pra fora com ferramenta boa. Os caras voam. Mas isso não gera um problema pra vocês, principalmente para o canário, assim, de competitividade, por exemplo? Porque tem muita gente que acaba trabalhando, inclusive, pra fora. Isso eu tô ampliando pro setor de TI, Sim, claro. etc., dados, enfim. Isso não tem gerado também, porque tu forma um cara muito bom, ele pode daqui a pouco estar ganhando em euro, em dólar, enfim. Riscos do negócio. E como é que vocês acabam lidando, assim, Não lida, você aceita. Você pensa assim, não, cara, o cara entrou aqui, saiu muito bom e foi pra fora, sinal de que a gente fez um bom trabalho. Sim. É melhor treinar e que a pessoa vá embora do que ficar com ela na empresa sem treinar. Penduricado ali, né? Mas isso também hoje isso é uma das maiores preocupações globais na área de cibersegurança, inclusive através de relatórios atualizados, que existe um gap gigantesco no workforce de security. Uhum. Não tem gente pra isso. É que isso que eu imagino. Além de ser competitivo aqui pela necessidade, lá fora da mesma forma. Então, tanto quanto, e se não até pior, pelo grau de complexidade que economias mais desenvolvidas conseguem, eventualmente, ter pessoas ainda mais entendidas, mais atualizadas, sim. E que dificultam ainda mais, né? Então, eu imagino que o déficit não se limite só ao Brasil, seja realmente um problema global. Não, é um problema global. Cada vez maior, no caso, né? Problema global. Inclusive, tem um relatório muito bom, que é do World Economic Forum, onde ele criou um documento só sobre estratégias para poder preencher esse gap de forma global. Que ele criou um documento específico com estatísticas de como é que os países estão sofrendo, porque eles entrevistaram trocentos milhões de CEOs das empresas. Cara, a tua maior preocupação. E cibersegurança hoje, risco cibernético em geral, né? Segurança cibernética é a 4ª preocupação nos top 10 do mundo hoje. Entre os CEOs, assim. Eles estão preocupados com isso porque era uma coisa que antes eles não estavam preocupados. Mas agora eles veem os ataques, veem IA, cara, as coisas estão piorando muito. E perfeito, tu falou exatamente o que eu ia puxar. IA veio pra melhorar, mas pra complicar também, né? Acho que o problema tá... Porque, enfim, tá cada vez mais tendo uma dominância, de certa forma, da própria tecnologia se reformulando e se autogerando, de certa forma. Como que isso tem complicado mais pra vocês, enfim, em diferentes níveis, assim? Assim, a gente pode dizer que IA tem... Eu diria que tem 1 ano. Apesar da gente ter programas de IA, vai fazer, né... Mas isso meio que virou um mainstream agora por causa de ChatGPT, automação, tudo. Vamos colocar de 1 ano e meio pra cá, 2 anos pra cá. Sim. Né? E começou a esquentar numa curva. Hoje as empresas, os atacantes estão sempre muito mais à frente do que as empresas. A única forma de você resolver ataques de IA hoje é com IA. Então, tá tendo uma grande corrida dos grandes fabricantes para poder utilizar a IA para poder combater. O que a IA faz no sentido de proteger? Ela identifica padrões, uma aplicabilidade, tá? Imagina que você tenha toda uma empresa que você tem logs da catraca, são registros de eventos. Alguém passou na catraca, ele gera um acesso no banco. Alguém acessou um site, ele gera um acesso no banco. Né? Alguém baixou um arquivo, ele gera um acesso no banco. Agora imagina um ambiente que pega todos esses logs, tudo. Câmera, acesso, autorização, falha de senha, falha de login, joga para um outro local. A gente pega esse dado e a gente analisa para identificar padrões. Não tem condição de fazer isso de uma forma humana hoje. Então você automatiza isso através de ferramentas que a gente chama de SIEM,
que é Security Information Event Management, né? Gerenciamento de eventos de segurança da informação, onde ele correlaciona essas coisas de uma forma muito objetiva e te traz exatamente o que você precisa. Vou dar um exemplo prático, né, para o pessoal que está ouvindo, que não conhece. Uma vez a gente identificou num ambiente de monitoramento que um usuário ele entrou num servidor, né, e ele apagou uma sequência de pastas. Aí você pensa, pô, Nira, mas tem algum problema nisso? Não, todo mundo apaga pastas. Só que o que ele correlacionou isso como um evento suspeito? Porque este usuário era um usuário que não logava há 6 meses, já deveria estar desabilitado. Sim. Né? Ele não logava há 6 meses, era um usuário administrativo, e ele logou em um ambiente e apagou as pastas em menos de 40 segundos. Toda essa combinação de fatores pipoca no painel dizendo, dá uma olhada nisso aqui. Se fosse um usuário normal, fazendo downloads com padrão normal, cara, todo dia a pessoa baixa 1 GB, ela apaga tantas pastas, ok. Agora, quando você joga isso para uma IA, ela consegue te dar informações muito mais, né, humanizadas e aprimoradas em cima disso. Porque tudo está sendo atacado. Então você tem que utilizar a IA para poder fazer essas detecções e respostas rápidas. Porque o ambiente é muito aleatório. Você tem que bloquear um IP de uma conexão no computador do teu usuário que está acessando a internet, colocando uma nota fiscal no financeiro, e tem que bloquear isso na rede e tem que bloquear isso na nuvem. Então, sei lá, eu vou fazer um ataque, eu envio um arquivo para 10 pessoas. Uma pessoa aqui da Faz abriu o arquivo. Caiu no antivírus. Só que eu tenho outras 9 que estão com esse arquivo dentro da caixa que elas não abriram ainda. Como é que eu garanto, né, que essas outras 9 também, não abram o arquivo, então eu tenho que apagar o arquivo antes que elas abram, né? Ou então eu tenho que fazer com que o bloqueio desse arquivo, o que ele tentou fazer, ele seja, sei lá, impedido também de acontecer nas outras máquinas. Imagina você, por exemplo, abre um PDF. O PDF, ele quer abrir uma regra no teu file do computador de poder conversar abertamente com a China. Você pensa assim, por que um PDF quer conversar com a China? Aí que entra o modelo, né? Quanto mais aprimorado o processo, mais detecções você vai fazer. E hoje os caras estão utilizando muito a IA para poder fazer ataque. Porque a IA automatiza as coisas. Ela executa comandos, ela cria software, ela corrige software. E ela cria o que a gente antigamente fazia na mão. Hoje ela tenta fazer uma coisa. Se ela não conseguir, ela mesma dá um jeito de executar através de outros comandos a mesmo objetivo. O cara pega, dá um comando e vai dormir. E isso, cara, tá aprimorando muito os ataques em si. Então, qual o problema? Custo. Você hoje colocar um ambiente hoje que utiliza IA, que faz correlacionamento, é muito dinheiro para as empresas pequenas. E aí eles acabam ficando à mercê disso aí. Porque hoje um garotinho novo, que a gente chamava de Script Kid, consegue baixar uma plataforma dessa nova, botar um IPzinho e falar assim, IA, faça o seu trabalho. E aí ele consegue depois melhorando e criar a estratégia de ataque só dele, que é uma IA que foi treinada por ele para fazer os ataques do tipo dele. Então, cara, é uma bola de neve e hoje as empresas não estão preparadas para isso ainda. Mas uma visão de leigo, assim, se a gente tem a IA sendo usada para atacar, eu também tenho a IA sendo usada para defender, dá para dizer que elas se anulam ou a IA que está atacando, ela sempre está um passinho à frente da outra que está defendendo? Não dá para dizer. Não? Não dá para dizer, porque os ataques eles são muito orgânicos. Dependendo do ambiente que está sendo atacado, você tem que ter comandos e coisas diferentes. Então, se alguém não criar aquela regra de correlacionar tempo de acesso, usuário não logado, não sei o que, passa. Entende? Entendi. Então, você tem que ter IA, porque a IA vai entender o teu ambiente, ela vai ficar estudando o teu ambiente. São exemplos de aplicação, tem várias outras. Mas aí ela passa ali um tempão estudando o seu ambiente. Ela começa a entender que todo dia você acessa da sua casa, que está ali na cidade tal, e você consome, em média, tantas coisas por dia de internet, de baixo de download. Ela passa a aprender isso. Então pensa que é como se futuramente cada empresa ela vai poder ter a sua própria IA que defende aquele ambiente com base naquele padrão de comportamento. Tudo que sai daquele padrão, ela toma uma ação. Só que tem alguém ainda que dizer para ela, quando isso acontecer, você vai agir dessa forma. Ela não vem pronta. Senão seria muito fácil. Protege a empresa e sai. Isso não é um cão de guarda que você solta no quintal, ele anda para onde quer, entende? Você tem que estar agente para poder monitorar isso. E eu queria que a gente pudesse até ir para exemplos mais práticos, porque apesar de a gente ficar aqui falando às vezes na teoria, e boa parte é muito manjado para ti já, enfim, não tem muito... Tu é o especialista, enfim, já sabe muito disso. Eu queria que a gente trouxesse para casos mais... exemplos mais práticos, porque acho que muito do leigo, tanto empresário e natural, cada um com suas especialidades, muitas vezes ele é especializado na gestão e faz muito bem isso, talvez ele não tenha noção do poder e da necessidade, enfim, de contratar isso.
e se limita muito mais a um antivírus, por exemplo. Um antivírus, tenho lá. Cara, vou lá, o e-mail tá protegido, meus dados estão ok. O que na prática vocês conseguem levar de fato para esse empresário que protege? Quais são as principais vulnerabilidades das empresas em geral, assim? Tá olhando pelo ponto de vista da El Canary, certo? Isso. Tá, a gente resolve um problema que é o quê? A falta de profissionais. Hoje custa muito caro para essas empresas ter esse grupo de profissionais Sim. que cuida de vários assuntos diferentes, técnico, administrativo, jurídico, tudo mais. O que a gente tem? A gente tem uma equipe que está pronta para montar um programa inteiro de segurança, de privacidade, e acoplar isso na empresa, assim, cara, on the fly. Você não tem que treinar ninguém, você não tem que investir em equipamento, você não tem que investir em metodologia. A metodologia é nossa, aplicado. A gente utiliza ISO, NIST, CIS, padrão. A gente não reinventou nada. A gente só pegou as melhores práticas, colocou dentro de um modelo de projeto. Dani, só para a gente entrega. Só destrincha um pouco isso. O que seria ISO, o que é tudo isso? Porque eu acho que para muita gente que... até para mim, eu sou completamente leigo. A gente brinca, né? A ISO acho que o pessoal conhece. O Beno já teve um contato com a maior faculdade. norma, enfim. A ISO é um órgão que é internacional de padronização que os caras têm, cara. Eles têm ISO até para tampinha de garrafa. Né? Não é estranho que a garrafa da Coca funciona na garrafa de água. A ISO também cria padrões para segurança. Então existe a ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação. São coisas que ela definiu que toda empresa deveria ao menos praticar. É um padrão internacional. Nosso papel é justamente pegar a ISO embaixo do braço e implementar isso nas empresas pequenas. Só que a gente implementa em nível de auditoria. Eu digo o que deve ser feito, eu acompanho o que está sendo feito e eu audito o que foi feito. Eu só dou ok pro C-Level quando eu digo assim, eles fizeram porque eu vi, tá aqui a foto. Então, nós somos uma equipe de projeto, né, implementação e auditoria integrada no ambiente só, com a imparcialidade de ser uma empresa de fora. Só que a gente não utiliza só a ISO. O governo americano também cria padrões de segurança. Tem um órgão chamado NIST, que é um instituto de medidas do governo americano. Do início da industrialização ali, eles não tinham um padrão. Então, eles precisavam para criar um padrão internacional ali, americano, para a parte de competitividade. Então, eles criaram um NIST. E o NIST também estuda a parte de IA, estuda a parte de segurança. A gente integra a NIST, todas essas normas e padrões que são globalmente aceitas, a gente traz para dentro do nosso portfólio. Então, a gente não chega lá com uma ideia, eu inventei alguma coisa. Sim. Não, eu pego o que tem no mercado e implemento. Só que a gente leva um nível militar para empresas menores, dentro do que é possível ser feito. E a gente entrega isso, né, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão. Então, a gente pega a governança, a gente escreve política, a gente dá treinamento, a gente dá aula, a gente testa o pessoal. Então, ou seja, tu fez um treinamento para entender o que é phishing. Cara, mês que vem eu vou te mandar e-mail falso. A equipe vai te mandar e-mail falso. Se você cair, a gente junta, acompanha tudo e depois faz uma apresentação para todo mundo dizendo, a gente mandou, 300 e-mails. Esses 300 e-mails, 127 pessoas que clicaram, abriram o e-mail. Sim. Dessas 127, 100 clicaram no link e dessas 100, 80 colocaram dados. Aí quando a pessoa coloca o dado, está assim, você foi pego. Faça aqui o treinamento. Então a gente executa todo esse processo e leva lá, né, cara, para poder gerar essas métricas. Então a gente entrega isso como um pacote de serviços mensalizado para os clientes. Sim, e daí consegue ajudar quem não é tão grande, que não consegue ter uma equipe própria ali, mas tem um serviço de qualidade que vai conseguir suprir isso. A gente reduz a folha de pagamento quase que em 80% ou 90% do que ele teria, só que a gente não entrega menos por causa disso. Então a gente tem no time analista de cibersegurança, analista de privacidade, a gente tem advogados. Então você leva 2 advogados, 3 disponíveis para você. Se o canal dobrar de tamanho amanhã, você vai ter o dobro de equipe disponível pelo mesmo valor. E olha só que quando você fala do trabalho, né? Então, além disso, tem o teste, né? Que eu acho que isso é muito bacana, porque não é só a implantação do projeto, enfim, dizendo, estamos ok, né? Se testa, mas com viés de reeducar. Eu acho que isso é muito importante, porque tem uma parte que é o comportamento humano nessa tecnologia toda, que é o acessar, que é o clicar, que é o permitir. E essa permissão está muito vinculado a vícios, muito vinculado a rotinas, Totalmente. A um mindset, isso aqui não vai dar nada. Então, isso deve ser em percentual, se a gente fosse falar o quanto que
os ataques ou tudo que é possibilitado quando não tem um cyber adequado para segurança, que é das pessoas. O que, se a gente fosse definir, a maior parte dos problemas são de pessoas que acessam ou não? É a fragilidade de sistema que deixaram a porta aberta? Não, são pessoas. São pessoas. São pessoas. Tanto que o nosso foco é... Inclusive, o Canary Education ele vem por causa disso. O Canary Education é um segmento que a gente tem que foca em certificar profissionais para exercer a profissão em si, mas ele também trabalha muito na parte de educação do dia a dia das pessoas. Então, a gente escreve artigos, envia mensagens, tá o tempo todo testando as pessoas ali, porque, cara, não adianta. Não adianta você ser um administrador, ter um monte de coisa, se no final ele fala assim, cara, eu tô com preguiça de fazer tal coisa. Porque o que acontece? Segurança sempre foi visto como a área que bloqueia tudo. Você não pode acessar sites, você não pode... Burocracia em geral, né? É tudo... A visão nova de segurança moderna, né? E eu peguei aquela época que não podia fazer nada, a gente era odiado. A visão nova de segurança moderna é você permite tudo. Quer dizer, quase tudo, porém você monitora o que está sendo feito. Se você não tiver capacidade de monitorar o que está sendo feito, aí você bloqueia. Mas a visão que a gente tem que buscar é, cara, pode acessar site de streaming? Pode acessar o Netflix da empresa? Pode. Só que você vai ter um limite para acessar o Netflix. Quando você acessar o Netflix, você vai saber, né, que a gente sabe, porque a gente vai te explicar isso no contrato. Então a gente vai liberando as coisas, por quê? Porque você não pode prejudicar a experiência das pessoas. Então a gente vai liberando esses acessos e vai monitorando todo esse modelo junto. Só que tem gente remoto, tem gente em casa, tem gente utilizando o BioD, né, que é o Bring Your Own Device, ou seja, eu quero utilizar o meu dispositivo, eu quero utilizar o meu notebook. Cara, quais os riscos? Então eu acho que tem muito risco, aí mais vai de opinião pessoal. Né? O Canary não tem BioD. A gente permite que as pessoas utilizam, mas num limite muito baixo. Porque eu quero ter controle sobre o que está acessando a minha rede. Porque eu trabalho com segurança dos clientes. Mas daí tu fornece a infraestrutura? Ou... Infraestrutura. Só máquina boa, a gente investe muito nisso. Lá não tem máquina ruim. Depois, cara, depois de tanto tempo, joga fora a máquina. Porque eu não vou botar ninguém para trabalhar com máquina ruim. Entende? Então, lá é muito processo, é burocrático. Cara, mas como é que eu vou vender segurança se eu não pratico isso dentro de casa? Sim. Isso aí é uma hipocrisia, né? Exato. E é legal porque quando quando vocês fazem isso da prevenção, que tu comentou bem no início, que muitos acabam contratando no final do caminho porque acontece algum incidente, acontece alguma coisa para debater sobre isso e falar sobre isso. E é legal na prevenção, vocês estão elencando essa necessidade de vários formatos, vários pontos a serem repensados, sem a consequência que seria algum dano para a empresa, né? Então é legal que esse trabalho, na verdade, de prevenção de vocês acaba ensinando muito e trazendo sempre à tona com exemplos práticos no dia a dia, né? Exato. A gente trabalha com 5 pilares. A gente traz o governo americano do NIST, né? Que o pilar é, primeiro, é governar. Você precisa ter políticas, processos muito bem definidos sobre o que pode e o que não pode. O outro é o que a gente chama de proteger, né? É identificar o que deve ser protegido. Pessoas, processos, tecnologias e ambientes. Depois a gente está no critério de proteger o que foi identificado. Depois de detectar anomalias no que está sendo protegido, porque não é porque você está protegendo alguma coisa que não vai dar um problema. Uma hora vai passar. E aí você tem que detectar rápido, e depois que você detectou, você tem que corrigir rápido. Então a gente tem que trabalhar com ações desses 5 pilares. Porque um dia vai ter BO. Então a gente tem que estar preparado para o dia que der um BO, identificar rápido e corrigir aquilo rápido. Por quê? Tem a ver com continuidade de negócio. A gente cria estratégias para tudo isso, com o time entra em cada uma das fases. E dos mais diversos setores que vocês devem atender, existem alguns que pelo próprio setor se torna mais difícil e alguns que mais fácil fazer esse controle? Ou todos, na verdade, são meio igualmente difíceis, assim? Sabe o que mais impede a gente de trabalhar? Cultura. Aceitar essa cogestão, essa liberdade de poder atuar e não ser entendido como um xerife ali que tá incomodando a operação, né? Exato. Porque é fácil dizer que deve ser feito. Então a gente tem restrições que nem todo mundo tem o dinheiro que a gente gostaria de ter, né? Então é aquela frase que vou falar aqui, que a gente fala que porrada e dinheiro só não resolve problema quando é pouco, né? Então assim, nesse caso, no cliente a gente precisa de dinheiro. Então muitos clientes não têm, né, o orçamento, o budget, porque, cara, tem cada solução incrível que custa milhões por ano de licenciamento. E a gente, cara, como é que eu posso me virar sem isso? Então a gente precisa que as pessoas ajudem. Então você precisa engajar as pessoas. E aí, cara, é aquela bola de neve que vai indo, mas toda empresa passa por isso. É a gente que vai ser diferente. Mas assim, sei que todos precisam.
Eu sei que tu vai dizer que todos precisam e é uma verdade. Mas assim, se fosse elencar hoje, quais setores são os chaves na tua concepção, assim, que deveriam estar correndo para trás disso para buscar se atualizar e contratar um serviço, enfim, que talvez não tenha ainda? Cara, não tem setor. Todos os setores deveriam fazer isso. Obviamente, mas os setores mais regulados são os que deveriam fazer isso. A parte financeira deveria ter. Todo mundo que tem uma empresa de investimento que tem que lidar com regulamentação. Por quê? Porque a multa é certa. Uhum. Muitas vezes você não vai ter um ataque bem sucedido a ponto, tipo assim, você vai ter um ataque bem sucedido, mas que te trouxe um ambiente, sei lá, um vazamento pequeno. Uhum. Mas isso te causa uma exposição gigantesca que te obriga a ter que pagar uma multa gigantesca por causa disso. Sim. Então, esses ambientes que você trata com muito dado pessoal, volume e dados pessoais sensíveis, que já são protegidos pela LGPD, é o pessoal que tem que investir em segurança pesada, porque às vezes você fica, sei lá, 3, 4 anos sem ter nenhum incidente. Mas o dia que você tem, cara, isso literalmente gastou num único evento todo o dinheiro que você economizou com security nos últimos 3 anos que você negligenciou. Sim. Então, se você paga se você paga seguro médico, né? Uhum. Se é a parte de plano médico, por que você não vai contratar uma empresa de security para sua casa para cuidar da mesma coisa da sua empresa ali? Mesmo modelo, cara. Sim. Até pela sustentabilidade do negócio, né? Quando a gente fala em exposição, né? E, Daniel, quando a gente faz essa análise ali, você falou, eu acho que o primeiro item foi política. Né? Eu acho que para qualquer construção de política, a necessidade da alta gestão estar diretamente envolvida para deixar claro, pô, isso aqui é sério, isso aqui é importante. E quando a gente fala de tamanho de empresa, você fala muito tamanho de média empresa. Enfim, como é que você vê esse entendimento dessas média empresas da autogestão para construir políticas para que não burocratize, não dificulte o andamento da empresa, mas porque elas são necessárias? As empresas, incrivelmente, assim, as médias, são aquelas que estão tendo noção de que elas não são mais pequenas, Uhum. mas que elas já estão com uma ambição suficiente de que para crescer elas precisam fazer isso. Sim. Então as médias empresas são as melhores para se trabalhar com security. As grandes já têm. Já apanharam. Sim, já tem um time às vezes também, enfim. Tem time interno. Uhum. Mas as pequenas não têm budget e não têm percepção sobre isso. A preocupação dele é tracionar negócio. Sim. Então ele pensa... Tomar mais risco, independente da consequência, e vamos tentando Mas chegar a lá. média olha só, eu já cheguei ao ponto de... Se eu tiver um BO aqui, eu vou ter uma queda muito grande. Uhum. Né? Porque eu já tô com, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas. Dando um exemplo, de que em média pode ir muito além disso, né? Uhum. Mas ele já tá com aquela consciência de que ele não é mais pequeno, né? Menorzinho. E ele não é grande o suficiente, mas ele já tá naquele negócio, cara. Pra frente, eu tenho que andar. E eu não consigo andar sem isso. Então você tem um engajamento muito maior, porque a diretoria ela passa a ter uma visão de risco do ambiente, estratégia, né, que não tinha antes. Porque aí eles passam a se preocupar. Agora está na hora de me preocupar com crescimento, né, e me manter. E aí segurança entra. São os que mais apoiam, são os que mais cobram política e que mais têm acesso, porque você não tá mais naquele nível que você demora. Imagina falar com alguém de uma empresa com, cara, DSAP, falar com Microsoft. Cara, o cara lá de cima não vai falar contigo. Então você não consegue, mas o pessoal da média empresa ali, o cara que entra na reunião contigo como empresa para dizer, cara, pode fazer que eu vou aprovar. Manda e-mail para mim que eu aprovo agora. É muito rápido. Está chegando, infelizmente, ao final aqui do nosso episódio. Eu sempre falo isso, mas é verdade. Se a gente pudesse ficar aqui 3 horas falando, que eu acho que a gente só introduziu mais que falou, mas não faltarão oportunidades pra gente se debruçar disso. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final voltada para todo CEO nesse estigma de que enxerga mais custo e não investimento. E o porquê que ele deveria rever essa concepção, certo, não preconceito, mas um estigma mesmo. E o que tu diria, assim, pra convencer ele de que não é uma verdade essa máxima e, na verdade, é uma necessidade, principalmente pros médicos que tu já comentou que são, talvez, os principais nesse nicho. Tá. Eu gosto de falar que security é igual o pessoal que fala da analogia de moto, né? Que fala que, cara, só existem 2 pessoas que andam de moto. As que já caíram e que ainda vão cair. E segurança é a mesma coisa. Toda empresa ela é invadida. Toda empresa ela sofre tentativas. Se eles não se preocuparem com segurança agora, eles vão descobrir que eles têm que se preocupar da pior maneira possível. Então é melhor você ter um time interno, uma equipe de segurança que cuide disso e descubra isso de forma proativa e resolva antes que alguém de fora descubra. Porque assim, hoje está tendo uma demanda muito grande de mercado para olhar para isso e se preocupar justamente com a cadeia de suprimento. Então, inclusive eu conheço pessoas que estão perdendo o negócio se elas não tomarem ações específicas. Uhum. Então por quê? Porque está vindo de compliance. Agora a compliance está mandando na security dizendo, cara, se esse cara não cumprir esses requisitos de security, pode encerrar o contrato. Ah, mas o contrato é milionário. Mas é compliance. Compliance manda no negócio. Então, assim, é melhor começar isso cedo porque é um trabalho que demora.
Então não adianta você depois querer, não, mas ano que vem eu faço e eu vou fazer isso em 2 meses. Não, isso é um trabalho para implementar um programa de segurança bom, tu demora pelo menos uns 3 anos para fazer. Então pensa, já estamos antecipando um problema que você vai ter daqui a 3 anos e você não vai conseguir botar isso em 6. Então agora é o momento de investir e colocar a segurança como de fato uma vantagem estratégica para sua empresa perante as outras, porque isso pode ir para o teu pitch de venda, né? Porque tem lei, tem regulamentação. Então, cara, a recomendação é investir isso o mais cedo possível, mas não entrar de uma vez só, mas ir começando a trazer esse assunto para prioridade, ver o que eu posso fazer para poder melhorar isso. Que é clássico, não consigo tirar isso da cabeça, mas o barato sai caro se a gente não se preocupa, no final das contas, né? E às vezes é reversível, né? Tem empresa que fecha literalmente por conta disso. Fecha. Porque você pega danos reputacionais tão grandes que você fala assim, cara, eu não vou conseguir suportar isso. Você tem a publicização do teu incidente, e agora a LGPD, inclusive, te obriga a autodenúncia. Né? Você tem que dizer, tive um vazamento. Se alguém descobrir ou denunciar você, por que você, como um Data Protection Officer, não avisou? Agora imagina, todo mundo sabia que a sua empresa sofreu um vazamento, aí você tem agora multa da NPD, você ainda tem processos dos próprios, né, titulares de dados e aquela bola de neve. Fora o teu brand que fica sujo em relação a isso. Sim. Então, cara, e como você comentou no início ali, cara, confiança é o que as empresas vendem, sabe? E hoje as pessoas estão muito mais preocupadas porque está muito latente. Virou um hype esse assunto. Então não é bom você estar fora do hype. Mas por curiosidade, assim, as multas já têm saído da teoria? Muito tempo. É? Muito tempo. Inclusive eles estão punindo para poder demonstrar que isso de fato é verdade. Porque um dos grandes problemas que tinha no início era a falta de credibilidade em relação ali, tipo, não vai dar nada, é Brasil. Falou assim, tinha muitas. Toma a caneta. Muitas, né? E aí começou. E assim, existe um tabelamento, assim, bom, uma noção, se tu tivesse, varia demais, é um julgamento que acontece? Não, é um julgamento que acontece com base no seu nível de negligência em relação ao que aconteceu. Sim, tu é gigante, foi completamente negligente. Foi completamente negligente. Isso pode fazer com que as multas aumentem de acordo com a gravidade que você gerou nas outras pessoas. O seu papel é justamente demonstrar que você fez o máximo possível para que aquilo não acontecesse. E aí isso pode fazer com que você tenha que pagar uma multa menor porque você foi, né? Você teve diligência em relação àquilo. Agora, teve um vazamento grande, teve um prejuízo de dado pessoal que vazou, mas você não tem uma política, você não dá treinamento, não tem, cara, você tem mais é que ser acarcado com multas e isso pode prejudicar a tua empresa. E mesmo que isso não necessariamente tenha me afetado, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Não vou falar em nomes nem nada, mas hackearam uma base de dados que eu tinha, uma empresa, não aconteceu nada, na verdade aconteceu, clonaram meu cartão, e o banco daí, eu liguei pro banco, eles não chegaram a comprar alguma coisa, se comprou, o banco conseguiu bloquear na hora ali. E eu não fui afetado. Essa empresa, ela pode tranquilamente ser autuada por simplesmente só de ter passado isso. Mesmo que eu não tenha, ainda bem por um sistema de terceiros, do próprio banco, ter bloqueado aquela operação. Primeiro assim, você vai ter que comprovar que você fez tudo. Toda empresa pode ser denunciada. E qualquer pessoa pode denunciar uma empresa para NPD. Aí entra no processo de investigação para saber se realmente aquilo foi uma coisa do dia a dia ou se realmente teve impacto. A NPD ela vai decidir. Mas sim, pode. Se você conseguir comprovar que teve uma origem, o vazamento foi imprudência, e isso de fato aconteceu, aí eles podem ser, né, punidos, ou seja, ser autuados por causa disso. Só que não é você que tem que provar isso. São eles que têm que comprovar que de fato isso não aconteceu. Entendi. Por isso que você tem que ter o quê? Compliance para comprovar com evidência de que você fez as coisas. Então você tem que demonstrar o que você está fazendo. Eu falo que compliance é escrever o que deve ser feito, fazer o que foi escrito e provar que fez como estava escrito. Se você não fizer isso, você não tem compliance. E o compliance, ele além de ser importante pelo negócio, pela estratégia, a empresa cria o próprio compliance para ajudar a fiscalizar. Então, eu crio o próprio compliance para ajudar a me organizar e que eu não cometa erros e não siga o que o compliance sugere, né? Claro que existe discussões, existe, vamos dizer assim, um amadurecimento natural, né? Mas eu gosto muito desse meio, eu sou familiarizado a ele, e até mesmo quando fala de evidência, a gente fala de atas, registros de atas bem definidas, bem pautadas, aonde ajuda a fundamentar que a alta gestão tinha entendimento, tomou providências, mas mesmo assim a gente está exposto. Sim. Mas pelo menos não houve, vamos dizer assim, não foi ignorado a possibilidade de acontecer, né? As tratativas foram feitas, né? Sim, só que você tem que comprovar que você fez aquilo. Sim. Eu falo, evidência é tudo aquilo que você pode capturar com uma lente. E as pessoas não têm evidência.
Dani, antes de a gente finalizar, eu queria que tu, enfim, espaço livre para tu divulgar, enfim, a empresa, onde que encontra o Canário, onde te encontra também. Tá, isso é bom deixar claro, porque às vezes o pessoal busca, né? A El Canário, ela não investe em marketing. Todos os nossos clientes, eles vêm por recomendação. Nós somos um time muito, né, específico ali. A gente cresceu muito, né? Mas assim, se vocês entrarem lá, eu já falo. Se entrar no Instagram, não tem muito post, não tem nada. E a gente tem uma base de clientes gigante. A gente atua com governo, privado, empresas com mais de 10 mil pessoas. Mas todos os nossos clientes, eles vêm por ali. Vocês podem encontrar a gente pelo LinkedIn. Podem me encontrar direto no Instagram, né? O Deniero ali. E tirar dúvidas comigo. E a gente pode apresentar o Canário para vocês. Show de bola. Tá bom? Obrigado pelo convite. Cara, incrível e dá vontade de falar muito mais. Acho que tinha que ser umas 4 horas. A gente vai ter outros momentos com certeza pra isso. Uma mensagem final, Rodrigo? Não, só agradecer mesmo, fantástico. A gente nem entrou para falar de pessoa física, né? Como é que a gente poderia ajudar as pessoas físicas, né? Mas como o Daniel falou, né? No próximo, quem sabe, a gente estende aí mais umas 3, 4 horas de assunto. Mas foi um pontapé inicial, acho que legal. Acho que a gente trouxe aqui temas super relevantes que vão agregar, acho que pelo menos gerar esse debate, essa reflexão. Acho que isso que já é um bom início. Queria agradecer a nossa audiência, enfim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante pra gente, é super simples. E a gente agradece por vocês estarem ouvindo a gente aqui. Toda terça-feira, às 19 horas, tem um episódio. Então, obrigado por mais uma companhia nesse episódio aqui. E fiquem conosco nos próximos episódios. Até mais.